aí, já se imaginou estudando em uma escola nos Estados Unidos? Real e oficial, fazendo como se fosse o ensino médio aqui no Brasil, só que fora, falando inglês o tempo inteiro, conhecendo muitos gringos ali no exterior? Pois é, tem como fazer isso sim, viu? E hoje a gente tá aqui com o Rafa, que vai explicar tudo pra gente, tintim por tintim, como funciona pra fazer intercâmbio de high school. Vamos lá! Ei Rafa, seja muito bem-vindo aqui ao canal Diário de Aninha Carvalho. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal sobre high school e eu gostaria assim que você se apresentasse aqui pro pessoal, primeira vez que você tá vindo aqui no canal, se apresenta um pouco para todo mundo te conhecer. Oi Aninha, obrigado primeiramente pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, meu nome é Rafael Araújo, eu sou diretor internacional de recrutamento da Layton Christian Academy, sou um dos membros do staff da escola. Bom, eu comecei tudo antes da minha trajetória até os Estados Unidos foi através do futebol, né? Eu fui atleta e através do esporte e da parte acadêmica, obviamente, eu consegui uma bolsa de estudos e fui estudar fora. E eu estudei no Tennessee, onde eu me formei, depois eu fui para Carolina do Sul, onde eu fiz o MBA. E dali segui para alguns trabalhos, fui trainee multinacional, consegui diversas oportunidades através dessa oportunidade que foi criada nos Estados Unidos, né, através de bolsa de estudos. E depois de um tempo eu fiquei com a Layton e estou há alguns anos aí nessa parte de recrutamento dessa garotada para o ensino médio. E a gente tem um número bom, tá, de estudantes brasileiros aí durante esses anos. Então, o Brasil é meu país de origem, obviamente, também um carinho especial porque é um dos principais da nossa escola. Não, legal demais. Então você realmente foi pro exterior para jogar futebol, né? Conta isso pra gente. Como que foi essa sua experiência? Acho que talvez muitos que vão nos assistir aqui tenham passado por isso ou certamente conhece alguém que passou por isso, né? O futebol em geral no Brasil. Então, com a dificuldade nossa de profissionalizar e conciliar as coisas entre estudo e esporte no Brasil, eu comecei a pensar nisso, né? De sair do futebol profissional brasileiro e talvez buscar uma oportunidade de outra maneira. Foi aí que surgiu, depois de pesquisas, de conhecer pessoas que tiveram essa oportunidade ou conheciam alguém, eu acabei indo para os Estados Unidos. Então, óbvio que foi um trabalho árduo, né, de preparação, de documento, provas, para chegar até lá, né? Mas valeu a pena demais e isso aconteceu há 15 anos atrás, né? Foi quando eu embarquei para os Estados Unidos e depois disso meu vínculo permaneceu e acredito que vai permanecer ainda por muito tempo porque a história já foi construída e assim, eu sou o exemplo clássico de que a coisa funciona e é um projeto de vida, né? Não, muito legal essa sua experiência que você teve, eu acredito que isso te ajude muito no seu trabalho do dia a dia. E para começar assim a entender, vamos desmistificar assim o que seria esse high school, né? Porque ele é muito diferente dos intercâmbios que você vai fazer, por exemplo, intercâmbio de idiomas, em que você vai estudar um outro idioma, né? Fica ali só estudando inglês ou só estudando espanhol, né? Tem aquela rotina. No high school é totalmente diferente, você vai ter uma rotina realmente de estudante em uma escola internacional. Explica pra gente como seria essa rotina de um intercambista no high school. A high school, eu, apesar de não ter feito a high school, eu não fiz, né? Como eu falei, eu jogava futebol profissional, eu já conheço bem o dia a dia da high school porque eu acompanho e recruto os meninos, né? Então eu tô ali no dia a dia e vejo como funciona. Ele, de uma certa forma, é muito similar à faculdade. Então, é diferente do Brasil no sentido de que eles têm eu acredito que tem uma rotina um pouco mais pesada comparado ao brasileiro, não em grade curricular, não em hora-aula. Eu digo em atividades, principalmente atividades extras, né? Quando um garoto ou uma garota vai para o ensino médio, normalmente é período integral, a maioria faz algum tipo de atividade, seja ela musical, artes cênicas ou esporte em geral, e isso acaba ocupando o dia todo. Então, e também a gente incentiva muito, tanto em faculdade quanto em ensino médio, essas atividades fora da escola, né? Por exemplo, ajuda comunitária em estádios de futebol, ou asilos, creches, de alguma maneira, é o que a gente fala, give back to the community, né? Devolver à comunidade o que essa comunidade, essa escola, essa região te proporciona, seja bolsa, seja alguma coisa. Então, a gente cria um senso do coletivo muito bom. Eu acho que os Estados Unidos ele tem um sistema muito eficiente, ainda apesar de ter falhas como qualquer outro,
mas por causa disso, ele não vai dentro de um padrão só educacional como a maioria das escolas no Brasil, né? A gente tem um nível de competição esportivo muito alto, a gente tem um nível de envolvimento com a sociedade muito grande. Não é só a Leighton, eu falo da gente, nós temos uma ligação com a igreja da região, mas eu falo também de um âmbito geral das escolas americanas, né? E isso para nós é muito importante para a formação, não digo de caráter, mas moldar um cidadão melhor, preocupação dele não só na parte acadêmica, mas no esporte, e ver que as duas coisas conseguem caminhar juntas, e também essa parte da sociedade. O que você consegue fazer, não nem questão financeira, mas o que você consegue fazer para ajudar as pessoas que estão aqui na sociedade, principalmente regional, né? Ali perto da cidade ou na county, né? No condado. Então eu acho que isso muda muito a cabeça dos meninos, a experiência se torna ainda mais valorizada. Eu passei por isso, eu vejo os meninos amadurecendo, eu acompanho bastante essa evolução da chegada até a evasão deles para a faculdade ou para o mercado de trabalho, e a mudança ela é drástica, ela é muito mais veloz do que aqueles que decidem ficar no Brasil ou no seu país de origem, né? Porque esse tipo de oportunidade do ir além, muitas vezes ficando em casa a gente não tem. É bem diferente mesmo, né? Eu tenho uma prima que ela fez high school nos Estados Unidos, agora ela continuou, né? Tá fazendo college ali, tá continuando estudando. E assim, a rotina que ela me fala que ela teve estudando fora é totalmente da que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. A gente vai pra escola, volta pra casa, né? A gente não tem o hábito, né, de trabalhar, por exemplo. Algumas pessoas trabalham melhor na aprendiz, alguma coisa assim, mas não é muito incentivado esse trabalho além escola, né? A gente não faz muito isso aqui no Brasil. Então é bem diferente da rotina de um americano, por exemplo, né? Sim, e também quando você fala de cursos diversos, né? A gente, como Leighton, oferece o ESL, que é o curso de inglês. E tem o High School, que é o nosso principal objetivo, é trazer estudantes para estudar, e mais ainda aqueles que praticam algum esporte, ou faz música, ou faz arte, que faz alguma atividade. Mas de qualquer maneira eu vejo, independente se for só idioma ou não, uma experiência fantástica. Se você colocar estudar no Brasil, estudar fora. Se for para escolher e colocar na balança o que te traz de benefício. Não tem a menor dúvida. Eu acho que não é uma despesa, as pessoas precisam encarar isso como um investimento, né? O retorno, eu acho que até curto, médio, longo prazo, você vai colhendo isso aos poucos ao longo da sua vida. Então, eu acho que vale a pena em qualquer sentido. A diferença entre o ensino médio e o inglês é a intensidade que você adquire em nível acadêmico. Por exemplo, a pessoa que vai estudar o ESL, ela vai ter uma carga horária menor, ela vai ter uma interação com estudantes estrangeiros um pouco menor. Agora, aquele que vai para o high school é full time o tempo todo ali, é aula, é treino, é jogo, é viagem, é mais intenso. Então, de qualquer maneira, é uma experiência, vai ter muito crescimento pessoal, vai conhecer gente do mundo inteiro. Só que para aqueles que querem fazer o ensino médio, eu acho que a oportunidade ela é muito ainda mais enriquecedora, né? Isso que você falou em relação ao investimento, é muito importante também a gente ter isso em mente, né? High school não é um intercâmbio, assim, dos mais baratos que existem, né? Mas o ganho que você tem com o high school, com a experiência que você tá ali, né? Imagina, você não... é muito diferente você ir focado, por exemplo, em estudar um idioma. Porque, beleza, você vai ali aprender gramática, vai aprender vocabulário e tudo mais. Só que nesse você vai estar estudando, tipo, as matérias normais que você tem em sala de aula, vai conviver com realmente pessoas que são nativas daquele lugar. Muitas vezes em escola de idiomas a gente convive com pessoas que são de outros países, né, que nem realmente são pessoas nativas daquele país. Às vezes a gente vai conviver com outras pessoas de outros países. Então você vai estar convivendo realmente com nativos ali. E isso é uma experiência totalmente diferente e assim, transformadora também. E em relação a isso do investimento, assim, você acredita que uma pessoa precisa se preparar quanto tempo antes para fazer um high school? O que você acha? É relativo, mas dá pra gente ter uma média, até porque são anos aí avaliando essa meninada, e dá para ter uma base, né? Eu acredito que, em primeiro lugar, com relação ao investimento, existe toda uma preparação. Acho que você tem que pensar isso com antecedência, tem que ser um plano familiar. Existem custos diferentes e dá para trabalhar bem. A nossa escola, por exemplo, é uma das mais baratas, as escolas privadas dos Estados Unidos.
e a gente concede bolsa dependendo do tipo de esporte. O feminino até tem um pouco mais, é bem comum os Estados Unidos investir mais em esporte feminino, isso também se estende para a faculdade. Aqueles que vão e ficam com a gente durante isso, para Layton específico, né? A gente tem uma lei nossa, uma regra interna, daqueles que ficam 3 anos com a gente de ensino médio e formam com a gente, tem que ficar 3 anos cheios, eles são considerados in-state, ou seja, é como se eles, na faculdade do estado de Utah, que é onde a gente está localizado, eles veem essa pessoa como se ela tivesse nascido no estado de Utah, né, para efeitos de aceitação dentro das faculdades. Ou seja, um exemplo, se o custo da faculdade da Universidade de Utah for $40 mil, automaticamente o custo é para pessoas que moram fora do estado. Aqueles que moram dentro do estado cairia para aí 25, 27, alguma coisa nesse sentido, né? Então, de bate-pronto, essa pessoa já tem um desconto ali de quase 50%, próximo disso. Fora o acadêmico, fora aquela que faz esporte, pode conseguir ainda mais. Um exemplo clássico disso, tem um atleta nosso da Bahia, né, no Brasil, ele vai formar com a gente, ele está há 1 ano e meio da formatura, ele vai ficar no total 3 anos, ele vai conseguir isso, né? Então, o que ele investe no high school, eu acredito que por ele ser esportista, ele vai chegar em 80% para 90% de bolsa na faculdade, o que vai dar um custo assim ridiculamente baixo. Recentemente teve o Ryan, ele é americano brasileiro, mas nunca morou nos Estados Unidos, fez o high school com a gente 1 ano e meio, formou e conseguiu 90% de bolsa. Ele tem voucher do governo, ele tem bolsa acadêmica, ele tem bolsa esportiva, está com 90%. Ele tem um custo aí de $4 mil o ano, né, na faculdade, para moradia, alimentação e estudos. Ou seja, assim, é extremamente baixo. Qualquer trabalho que ele consiga ali, né, no verão, aquela coisa, ele já tem o suficiente para lucrar e ter dinheiro no bolso. Isso mostra várias opções, várias maneiras de fazer. Para chegar nisso, preparação para ensino médio, Aninha, eu vou te dizer que em torno de 6 meses, 1 ano é mais do que o suficiente para a pessoa chegar a ser aceito por nós. Para aqueles que querem ir direto para o high school, aqueles que ainda têm a necessidade do inglês, é bem simples. Em 1 mês, 2 meses, a gente consegue fazer um processo de aceitação. Não, legal demais, porque acaba que, imagina, você conseguir ali, você faz um investimento no high school e depois você consegue ali esse desconto todo né, para continuar os seus estudos fora do país, né? Que currículo maravilhoso é esse que você está ali criando, né? Eu acho que é um investimento interessante que vale a pena a gente ficar de olho. E um ponto interessante que você falou dessa preparação, até em relação ao inglês também, né? Que você daria de sugestão, né? Isso foi até uma pergunta que a gente recebeu. O que você daria de sugestão para a pessoa se preparar para esse intercâmbio, assim, em relação ao idioma? Olha, muitas escolas não precisam de prova para entrar. Provas que eu digo, prova de inglês, TOEFL, Duolingo ou outro teste similar. A nossa Layton Christian Academy não exige, porque a gente oferece o ESL. Então, necessariamente não precisa da preparação do idioma. O melhor caminho é que você se prepare para chegar e não precisar de nenhuma aula de inglês e já chegar e já fazer aulas normais. Eu digo que a maioria estuda, mesmo que online ou algum curso presencial, em torno de 6 meses. Faz um curso intensivo e muita gente, né, principalmente na pandemia, fez esses online e conseguiram bons resultados, né? Já chegaram com proficiência e essa turma nessa idade aí de 16, 15, 17 anos consegue assimilar as coisas bem rápido. Então eu acho que a maioria já teve algum contato com o idioma. Então, sinceramente, eu acho que em 6 meses é o suficiente, dá para fazer uma prova boa, tanto do Duolingo, que é fácil, e do TOEFL também, é bem possível, né? Tanto uma prova quanto a outra, porque algumas escolas vão exigir o TOEFL ou o Duolingo. Então, depende da instituição, mas esses 6 meses são suficientes, sim. Interessante, até para high school, eu não sabia que rolava isso, que tinham essas provas assim, pensando para você entrar no high school. Interessante, não sabia. Tem algumas legal. Que vão exigir, poucas, não posso dizer em percentual, mas diria que próximo de 50%, né? Acho que a maioria não vai exigir porque vão oferecer o ESL de alguma maneira, mas é bom já ter,
né? Porque o próprio consulado, quando o estudante vai para a entrevista, e pressupõe que ele ou ela fale inglês, porque vai fazer high school, né? Então é bom ter pelo menos um conhecimento básico para se virar. Então é importante estudar de qualquer maneira, mesmo que não haja a exigência da escola. Não, faz todo sentido, muito legal isso. Então essa preparação é realmente muito importante, né, para o estudante. E assim, relacionada à documentação, assim, eu quero fazer high school. Que tipo de documentação que eu preciso para conseguir visto, né? Como que funciona essa parte de fazer acontecer realmente, né? Porque a gente fica pensando, beleza, vou fazer, já decidi fazer high school, mas o que eu preciso para ir para lá? Quais documentos eu preciso? Como funciona essa documentação? E que você pode falar assim para dar uma luz assim no geral de que precisa para esse momento? Normalmente, é claro que existem algumas variações de escola para escola, mas no geral, e falando primeiramente da Layton, né? A gente exige o diploma, não é bem diploma, né, do ensino fundamental brasileiro, mas a conclusão e o histórico já serve como prova para isso. Então a gente pega o último ano ali do ensino fundamental e se tiver cursado alguma parte do ensino médio. Então o histórico escolar original, principalmente dos últimos 3 anos, que é bem comum, ele tem que ser traduzido também para o inglês com um tradutor juramentado, que aí existem vários em diversas capitais, principalmente do Brasil. Dá para fazer muita coisa online também com esses tradutores. Passaporte válido, o application das escolas, preenche lá, vai ter algumas que são em papel, outras online mesmo. A Layton a gente manda o documento e é editável, a pessoa vai lá e preenche. Para a gente, Layton Christian Academy é isso, porque a gente não precisa da prova de TOEFL ou Duolingo. Para as escolas que exigem, pode pedir, além do que eu falei, passaporte, o histórico escolar em português e traduzido, mais o application, isso aí é geral. Algumas escolas vão pedir alguma prova de inglês com uma nota específica mínima, e também algumas vão pedir prova de fundos, né, dinheiro, para não necessariamente pagar aquele valor, mas como garantia que aquela pessoa tem algum subsídio no Brasil para se manter fora do país. A Layton não pede isso, que é o bank statement. Pode ser um extrato, pode ser um imposto de renda, pode ser alguma forma de provar que existe aquele dinheiro da família. O consulado, ele vai pedir parte disso, a parte financeira. O consulado normalmente pede ali provas, isso tanto para turista. O consulado pode pedir o imposto de renda, o contra-cheque, o saldo bancário, um extrato dos últimos 3 meses, né, ou essa carta do banco. É importante. E eu sempre falo para os meus estudantes /atletas, e só estudantes comuns, que eles às vezes até peçam ajuda para alguma empresa especializada em visto, porque o processo de agendamento às vezes pode confundir um pouco, né? Ir lá no sistema do consulado, no site, e marcar, às vezes tem que mudar a entrevista, às vezes não acha na cidade certa, enfim, é bom ter o auxílio. Mas no geral a documentação para o consulado, ela vai um pouco além. O consulado vai pedir alguma coisa. Você vai chegar para a entrevista, o consulado vai perguntar quem é a pessoa que vai te subsidiar, que vai bancar você fora. Seu pai, sua mãe? O que eles fazem? Eles vão querer provas que essas pessoas fazem, trabalham com X coisa, que tem o salário X ou que tem condição Y, para você apresentar aquilo. Pode ser também que o consulado não peça nada, não existe uma regra muito específica. O que a gente fala é o que mais acontece. Já vi pessoas que chegaram na frente do consular lá e não pediu nada. Só pediu o documento da escola, olhou e falou: parabéns, foi aprovado, pega ali o documento e vai. Tem outros que ficam 10 minutos sendo entrevistado. Então é bom estar preparado. Eu, como sou mineiro, né, assim como você, acho que você nasceu em Minas, né, Aninha? Sou de Belo Horizonte. Tem que estar preparado. Acho que levar a documentação, obviamente, da escola, né, que a escola te mandar, que é o I-20. É um documento com uma espécie de contrato, que vai estar tudo prontinho lá, falando onde você mora, onde a escola está, o valor que você paga, quanto de bolsa você tem e tal. E esse documento dos seus pais. O que seus pais fazem? Se tem carta de uma empresa, extrato do banco, carta do banco, às vezes imóveis, tudo que você puder levar para comprovar vínculo com o Brasil. Por exemplo, a Aninha é casada, eu sou casado, a gente levaria também a certidão de casamento.
Porque meu esposo ou minha esposa fica no Brasil enquanto eu vou ficar a trabalho nos Estados Unidos por 3 meses. Eles vão entender, essa pessoa tem um pai ou tem um marido, essa pessoa vai voltar. O consulado ele analisa que você tem a escola, tem um contrato com a escola e quer ver que você também tem vínculo no Brasil, tanto financeiro quanto vínculo afetivo, enfim, tudo que é prova é importante na hora de você ir para o consulado estar preparado, e é importante sempre responder com leveza e ser o mais prático possível. O americano é muito pragmático, né? Faz todo sentido, assim. Essa questão do visto, realmente, eu acho que vale muito a pena você procurar, né, uma empresa especialista, né, em vistos consulares, assim, para te auxiliar em todo esse processo, porque, por exemplo, eu não fiz o meu sozinha para ir para o Canadá. Eu realmente pedi ajuda, falei assim, não, vamos fazer aqui certinho, quero que dê errado, quero que dê tudo certo. E existe, assim, tem um nome específico para esse visto, para quem vai fazer high school? O visto para high school privada é o F1, que é o mesmo visto para a faculdade. Então esse visto ele é válido por mais tempo, né? Pode ser por 3 anos, 4 anos, enfim. Agora, quando é o visto para a escola pública, escola de ensino médio pública, aí é diferente. Aí é o visto J1, né? Não é o visto similar ao da faculdade, aí é o visto que vale por 1 ano, normalmente. Eu não sei se já teve alguns casos que deram para mais tempo, mas aí é um visto diferente. Da high school privada ele vale por mais tempo. E tem alguma, por exemplo, aqui no Brasil a gente costuma não trabalhar, né? Mas esse visto que por ser parecido com o da faculdade, na escola particular, ele deixa que o estudante também trabalhe, assim? Como que funciona isso? Olha, pode acontecer de alguém trabalhar? Pode, mas não é a lei, né? A gente não dentro da lei, então a gente não permite. Obviamente tem esses trabalhos voluntários, mas aí faz parte da rotina da escola, não é um trabalho assalariado, né? Se tem gente que fica no verão e trabalha, é bem provável, mas não tem nada a ver com a gente. Nenhuma escola, pelo menos é o que a gente acha, né? Nenhuma escola deveria encorajar isso no ensino médio. Na faculdade, muito comum as pessoas trabalharem dentro da faculdade. Então eu vejo a high school como você está plantando a semente. Eu vejo também como planejamento. Vou fazer um projeto de vida. Quero que seja 1 ano, que seja um curto período, 1 ano, né, de high school, ou que seja 3 anos de high school e depois faculdade. Aí você vai fazer todo um planejamento, se prepara financeiramente, sua família também, e depois na faculdade eu acho que você começa a ver resultado mais financeiro. Eu economizei muito dinheiro na faculdade, pela high school, que me deu uma base muito sólida, tanto no idioma. Exemplo do visto de novo, você pega o F1 da nossa escola, da Leighton, você transfere ele para qualquer faculdade, você não precisa fazer um processo novo lá no Brasil de novo, você faz ele dos Estados Unidos mesmo, então fica muito mais prático para você ser aceito, você precisa fazer muito menos burocracia, então você economiza tempo, economiza dinheiro em processo. Lá na faculdade, se você pega algum garoto contra uma menina, a menina foi para os Estados Unidos, ela foi para o high school e está indo para a faculdade X, e o garoto ficou no Brasil, fez o high school inteiro no Brasil. Ele provavelmente tem um inglês pior do que o dela, ela está bem mais adaptada à cultura, ela já entende o processo, o dela é uma simples transferência. Se tiver uma vaga e eles disputarem, eu acredito firmemente que ela consegue essa vaga. Se porventura tiver a disputa de valor para essa menina contra esse menino, é bem provável que essa aqui vai ter um custo bem menor. Então tudo que ela gastou no high school, ela economizou aqui, e no final desses 4 anos de faculdade ela vai ter economizado muito mais do que ele. Por isso que eu falo de planejamento de longo prazo, que você vai ter muito resultado financeiro. E fora que eles normalmente trabalhando dentro da faculdade, ela consiga até mais rápido do que ele, por estar mais adaptada já à cultura e também já ter mais habilidade com a língua, né? Isso aí é o básico. Não, faz toda a diferença, realmente, esse planejamento. E pensando nisso, assim, qual que é o tempo mínimo que você acha para fazer high school e o tempo máximo, assim, que uma pessoa pode fazer? Eu acredito que, na minha cabeça, assim, sei lá, tem gente que pensa, vou ficar 6 meses. Mas, poxa, 6 meses, tipo, não é nem 1 ano escolar, né? E você pensa, poxa, ensino médio são 3 anos.
Será que eu fico 3 anos, depois eu continuo, fico 3 anos, volto? Tipo, o que você acha, assim, das possibilidades que existem relacionadas ao high school em relação ao tempo, assim? Olha, a gente aceita desde os 13 anos de idade, ou seja, então nem no ensino médio tá. Essa pessoa, esse adolescente ou jovem pode estar no ensino fundamental, quase chegando no ensino médio e ficar com a gente por 4, 5 anos, né? E quando essa pessoa sai do Brasil ou de qualquer outro país e vem para Layton, aí eu já falo só de Layton, ela vem pra gente e a gente faz apura tudo, obviamente, nota, ano que está, e a gente coloca essa pessoa no mesmo momento que ela parou no Brasil. Exemplo, a gente vai receber uma menina que está no segundo ano, começando o segundo ano em janeiro. Ela entra com a gente começando o segundo ano, como se ela estivesse começando no Brasil. Só que o nosso é o 11, né? É grade 11. Ela faria grade 11 e a 12, que ela seria junior, e no outro ano ela faria o senior year. Então ela terminaria no mesmo tempo que ela terminaria no Brasil, a não ser que ela não passe nas matérias e tenha um problema de grade ali. Mas, por via de regra, é o que a gente faz. Outras escolas pode ser que percam algumas matérias. Então, tempo ideal, eu acho que 3 anos, pelo menos para Layton, é um tempo excelente. Mais do que esse talvez não precisa, é óbvio que pode, mas 3 anos é o ideal. A maioria, se eu pegar uma média, eu diria que 2 anos é a média dessa galera. Tem gente que fica 3, gente fica 1, então eu vou dizer que a média normalmente é 2 anos. Faz o segundo e o terceiro, forma e depois vai para a faculdade. Esse é o caminho mais comum que acontece. Mas para aqueles que têm uma situação talvez já definida, a família já pensa nisso há mais tempo, já está mais adiantada nesse processo, pô, com certeza vale a pena. Só que não é o mais comum ficar 4, 5 anos, né? É muito tempo, né? Bastante tempo. E você comentou, assim, em relação às matérias também. E como que funciona isso? A escolha das matérias? Quantas matérias, assim, você tem que realmente passar ali? Como que funciona isso no high school? Porque eu acredito que seja bem diferente do high school que a gente tem aqui no Brasil, né? Que a gente já tem as matérias definidas ali, né? Aquelas 1 milhão de matérias que a gente tem que estudar. E como que funciona isso lá na Layton? Conta pra gente. No geral, as grades americanas, elas são mais leves do que do Brasil, né? Tanto no high school quanto faculdade. Eu já vi gente de faculdade falando, eu tenho 12 matérias, 10 matérias. Nos Estados Unidos isso não vai acontecer. Então, porque falando de Estados Unidos, a gente acredita que precisa ter foco e ter um certo bom senso para que a coisa funcione. E a gente não acredita que atolar a pessoa até o pescoço de trabalho e matéria não é o melhor caminho. Ponto final. Então é muito mais prático o ensino. Tem muito mais atividade fora de classe do que no Brasil. A gente acredita em pesquisa, em trabalho, né, que a coisa continua fora da aula. Quando a gente analisa um histórico escolar, a gente olha a grade, obviamente, e tenta adaptar ela ao modelo americano para usar tudo e colocar no mesmo momento que a pessoa parou. É isso que a gente faz. Só que quando começa as aulas com a gente na Layton, aí já é diferente. As pessoas vão às vezes falar, mas por que eu tenho essa aula? Tem gente que faz aulas de artes cênicas, né, que é uma matéria eletiva. Mas faz parte, tanto na faculdade. Eu já explico para os meninos, falo, gente, quando vocês chegarem na faculdade, vocês vão fazer algumas matérias que vocês já fizeram até na high school. Tem matérias muito semelhantes, a gente tem pré-cálculo, tem cálculo já no high school, a gente tem álgebra, tem geometria, tem geografia, tem história, mas aí foca muito na história dos Estados Unidos. Então começa a entrar numa diferença ali, né? E assim, tem algumas matérias que são realmente esquisitas pra gente, né? O cara tá lá fazendo aula de artes cênicas, às vezes não faz música, e faz parte da grade. Mesma coisa na faculdade. Eu sou formado em administração e negócios internacionais. No meu primeiro semestre eu fiz English Composition 1, que é obrigatório para todo mundo. Fiz artes, então eu fui para museu, né, Goya, que eu conhecia. Por quê? Eles querem que você aprenda um pouco de tudo para depois você entrar muito a fundo na matéria que você vai formar. Então eu fiz aula de biologia, fiz aula de química, fiz aula de artes, fiz aula de geografia, fiz aula de história dos Estados Unidos 1 e 2.
Isso na faculdade. No high school muda um pouco, mas segue mais ou menos uma mesma trajetória. Aí algumas pessoas falam, mas não tem utilidade nenhuma, o que eu estou fazendo, isso aqui não serve para nada. Mas é legal. No fim você vai entender, hoje eu conheço um pouco de Abraham Lincoln, eu conheço um pouco de Franklin, eu conheço um pouco de George Washington, você conhece o que o cara fez, o que o outro não fez. É bacana. Utilidade vai ter na sua profissão? Provavelmente não, mas é conhecimento para a vida e o americano preza por isso, acha que isso faz parte da formação acadêmica, tanto no high school quanto na faculdade, e assim vai seguir sua vida acadêmica lá. Não, legal demais. Então conta assim, quantas matérias mais ou menos você vai ter que fazer? Tem algumas que são fixas, tipo, não, você tem que fazer matemática e inglês, e o restante você pode escolher. Como que funciona isso? Vai dar algumas opções, a gente vai olhar o que a pessoa já fez, né? Às vezes, dependendo, tem alguns meninos do Sul que fizeram coisas diferentes dos que moram em Brasília, Belo Horizonte, então tem que ter uma adaptação ali. Mas, no geral, tem essas matérias. Cálculo, pré-cálculo, por exemplo, é normal que o que está no último ano do ensino médio faça pré-cálculo. Ele vai fazer no último ano, talvez no primeiro semestre ou no segundo semestre. Pode ter uma variação. No primeiro ano isso já não acontece, então tem uma regrinha, mas tem uma certa flexibilidade. Vai ter aula de Computer Science. Aí o garoto vai fazer lá, talvez no segundo ano, pode ser que faça no terceiro, mas tem umas matérias que são obrigatórias, elas são mandatórias, né? Outras como artes, às vezes alguma coisa ligada à educação física, alguma coisa ligada à música, aí você vai ter um número Y lá e vai ter que escolher 3 delas. Às vezes a gente pega uma matéria do Brasil que a gente já considera esse aqui eletivo, então ele não faz 3, ele faz 2, mas normalmente é assim, a média de 6, vamos colocar umas 6 aí, 6 matérias média semestre, né? E a gente vai por quarter, então já tem outra diferença, aí cada quarter vai mudando também, então tem algumas semelhanças e diferenças aí do Brasil. Não, legal demais. E uma coisa que é diferente também do Brasil é o início da aula, né? O início das aulas, assim, o ano letivo, ele não começa no início do ano, né? Explica pra gente como que funciona. Apesar da gente aceitar estudantes tanto em janeiro quanto em agosto, são 2 janelas que a gente recebe. Tem uma pessoa que quer em janeiro, a gente recebe. Só que em janeiro ela vai chegar no meio do ano. A nossa aula, o nosso ano letivo, oficialmente ele começa em agosto. Aí tem escolas que é meados de agosto, tem escolas que é até final de agosto, tem escolas que é até setembro. Normalmente final de agosto é o mais comum. A gente começa lá para o dia 20, 21 de agosto, que é o nosso ano letivo. Que aí ele vai de agosto até maio, que é quando acaba no final de maio e vem as férias de verão, né? Final de maio acaba as aulas, prova. Aí junho, julho e agosto, praticamente agosto inteiro, verãozão. Aí você vê a turma lá nas lanchas, você vê o pessoal viajando para a Flórida, Califórnia, e gente que fica ou vem para o Brasil e assim vai. Mas, de novo, se a pessoa, como o calendário Brasil, alguns países da África, não sei se todos, seguem um calendário diferente, a gente adapta a isso também. Então a gente recebe também aí brasileiros, pessoal de Ruanda, muito em janeiro, porque eles terminaram em dezembro. Mas normalmente agosto é o mês que chega mais gente, porque aí vem gente da Europa, vem gente do Japão, e seguem calendários distintos, né? Não, faz todo sentido. Isso é muito comum mesmo, as pessoas voltarem pro Brasil, tipo assim, passar esses 3 meses ali com a família aqui no Brasil, realmente voltar? Ou o pessoal prefere continuar lá passeando? Eu digo que a maioria dos high schoolers, né, os nossos meninos de ensino médio, a maioria, esmagadora maioria, volta pro Brasil para passar férias. Alguns ficam tipo um mês, aí vai ficar com alguns amigos, dá uma viagem e voltam pro Brasil e depois volta para as aulas em agosto. Mas quando se trata de faculdade, a maioria, eu digo que fica, porque como a nossa comemoração familiar é mais no final do ano, né? A gente está falando de Natal, Ano Novo, o pessoal acaba vindo para o Natal, fica aí 20 dias até janeiro e voltam às aulas, né? A gente começa aí no inicinho de janeiro mesmo as aulas. Apesar de que os que voltam no verão de faculdade acabam vindo, como eu fazia na minha época, né? 2006, 2007, eu vinha para o Brasil,
ficava aqui uns 20 dias, às vezes um mês, e depois voltava para trabalhar, para ganhar uma graninha, isso em faculdade. Como em high school é muito incomum esses meninos trabalharem, eles acabam passando o tempo todo no Brasil de férias. Ah, legal demais. Então, até isso tem que pensar, né? Se eu for ficar ali, eu quero ficar 2 anos, 3 anos, pensa nesse período também. Porque às vezes você pode programar ali, beleza, eu preciso voltar para o Brasil, ou não, eu vou fazer alguma viagem nesse período, né? Aproveitar esse tempo. E uma coisa importante que a gente ainda não mencionou é a questão da acomodação, né? Onde que esses estudantes vão ficar, né? E como funciona até nesse período de férias? Ainda continua com a acomodação? Eles precisam procurar outra? Como que é isso? Agora eu fiquei curiosa, assim, em relação a isso. Nós, Layton, temos um modelo de boarding, nós somos uma boarding school, né? Mas não, a gente não tem dormitório. A Layton a gente tem casas, são casas compradas, a gente pagou por elas ou alugou essas casas, ou um ou outro. São 17 casas que aí tem meninos e meninas espalhados, meninas em casas separadas, meninos em outras casas. Nós temos mais meninos do que meninas. É mais comum os pais liberarem os meninos mais cedo, isso em várias culturas, né? Os meninos acabam indo mais cedo que as meninas, principalmente para high school. Quando se fala de faculdade, aí já começa a empatar mais o número, ou existe até um empate, tem esportes que tem mais meninas, e intercâmbio, cursinhos mais curtos, aí eu acho que é bem misturado. O high school já é mais meninos do que meninas. Eles e elas moram em casas. Dentro dessas casas existem os house parents, que são da escola, são pessoas que trabalham para a escola de forma direta ou indireta, né? Podem ser pessoas ligadas à escola através da igreja, pode ser pessoas que são ligadas porque é uma enfermeira que trabalha para a escola, ali part-time, mas é alguém da escola, às vezes é uma secretária, é um coach, é alguém que mora com essas pessoas, às vezes até um casal. Né? Então são pessoas que seguem as regras da escola. Todas essas casas são regidas por nossa regra. Né? Aí praticamente vão lá para dormir e passar final de semana, porque chegam cedo, os horários são bem corridos, eles chegam 7h30 e tem café da manhã, já vai para aula, a aula só acaba 3h30 da tarde. Depois disso, muitos têm treino, né, de algum esporte ou alguma atividade extra. E o study hall, eles ficam estudando para fazer esses trabalhos extras aí também, algum dever, alguma coisa, já dá uma adiantada, jantam e depois vão para casa. Então eles chegam em casa por volta de 7 da noite. Aí é tempo de tomar banho, ficar ali jogando um videogame, conversando e dormir. Então é um dia bem intenso. Bem corrido mesmo. Então eles têm as refeições também na escola. Sim. O nosso pacote ele é completo, né? Moradia, alimentação, os estudos, plano de saúde, o que muitas escolas nem fazem, e livros didáticos. Então a grande parte do que a pessoa tem de despesa, investimento, ela tem com a gente. Aí tem as 3 refeições durante a semana e 2 nos finais de semana, né? Que é o brunch, que eles falam que é o café junto com o almoço, isso é sábado e domingo, e depois o jantar. Durante a semana, café, almoço e jantar. Não, legal demais. Às vezes no final de semana você nem vai ficar ali, vai fazer alguma outra coisa, né? Vai passear, muitas vezes você nem vai estar no almoço. Come fora, muitos fazem isso, né? Às vezes isso é normal, cansa daquele ambiente, todo muito intenso. Quero dar uma esparecida, vou pro shopping, vou almoçar num restaurante italiano ali. Acontece, e é bom, faz parte da experiência, né? Você conhecer outras coisas, sair com outros amigos, enfim. É isso mesmo. Legal, legal. E conta um pouco da região onde a escola tá, né, a Layton? Ela tá em Utah, nos Estados Unidos. Como que é lá? É uma cidade no interior, assim, pequena, ou ela já tem mais coisas para fazer? Explica pra gente. Utah é diferente de outras regiões, né? Que muitas vezes fala, porque o brasileiro normalmente fala Flórida, Califórnia, Nova York. Principalmente Flórida e Califórnia. É óbvio que é muito legal, Califórnia é sensacional, Flórida eu sou apaixonado, acho que é o melhor estado dos Estados Unidos e tudo mais. Só que tudo tem propósitos diferentes. Se eu tiver um filho e for mandar, eu prefiro que seja num estado mais, não vou dizer conservador, mas um estado mais raiz no sentido de ter mais a cultura americana presente. Quando você vai, por exemplo, para Miami, não é muito a cultura americana que você vivencia ali. Quando você fala de San Diego, você vê uma série de coisas ali que não faz nem parte do dia a dia do americano. Eles chamam de melting pot, né? Que é uma mistura tão grande que não tem nenhuma identidade definida. É bom? É muito bom. Mas são propósitos diferentes. Eu acho que depois que você passar por um ensino médio, por exemplo, por Utah,
que você vai ver o americano mais interiorano, o contato mais direto com esses caras, com a cultura, com o tipo de comida, com a vivência mesmo ali mais intensa na cultura, a imersão eu acho maior, o aprendizado também é maior, é o que eu vejo. Utah, apesar de ser diferente de Califórnia, a gente está do lado de Salt Lake City, que é a capital do estado. Salt Lake é maravilhoso, Utah é um dos estados mais ricos do país, é um estado desenvolvido, Salt Lake é maravilhosa, tem opções de passeio na região, tanto em Salt Lake quanto em outras cidades, para esquiar, para belezas naturais, como cachoeira, uma série de coisas, e também uma série de indústrias, comércio muito forte. A própria cidade de Layton está a 30 minutos de Salt Lake City, né? É uma cidade de 74 mil habitantes. Querendo ou não, uma cidade de 70 e poucos mil habitantes nos Estados Unidos, eu digo que é comparado facilmente a uma de 300 mil no Brasil para mais, né? Nós temos vários shoppings, tem Burger King, tem uma série de McDonald's, Walmart em toda esquina, Kroger, tem um monte de coisa. O que não tem numa cidade de 70 mil habitantes no Brasil. Então é um cenário completamente diferente. Uma cidade com índice de desenvolvimento humano altíssimo, violência quase zero. Eu nunca escutei sobre homicídio, assalto à mão armada. Então tudo isso para mim ele pesa na hora da decisão. Quando eu falo com alguns pais sobre Flórida, não sei o quê, cara, sensacional, mas por que você não tenta fazer uma imersão onde ela é uma cultura mais parecida com a americana mesmo, que seu filho vai aprender de fato a língua mais rapidamente, vai ter o contato com o americano mais tradicional, para depois ir para um outro ambiente maior? Porque quando você cai ali numa cidade de Los Angeles, Miami, Nova York, é um Deus nos acuda. Imagina um garoto de 15 anos lá em Miami na noite, para mim se torna algo até perigoso. Agora com 25, com 30, já é outra história, né? Já é adulto, já responde por seus atos. Então eu acho que para o momento de preparação, Utah ou outros estados onde eu morei, no Tennessee, é maravilhoso. Você vai ter menos recursos de saídas, de eventos em geral, mas o propósito não é justamente estudar ou praticar esporte ou os dois. Então eu acho que se adapta melhor ao que você vai fazer. Com certeza, tem ali os períodos de férias que você pode fazer outra coisa, né, e se aventurar pelos Estados Unidos, mas nesse momento ali eu acho que isso é um ponto importante até para os pais, né, que ficam com receio de deixar os filhos irem sozinhos, né, porque, poxa, essas cidades são enormes, né, então você ficar em um local que é mais ali confortável para ele, que ele vai estar mais livre para conhecer realmente a cultura, acho que faz toda a diferença, realmente, é uma coisa até para vocês que estão escutando essa live aí, falarem para os seus pais, né, esse vídeo, porque faz toda a diferença. Imagina, você fala assim, olha mãe, eu não tô indo ali para uma cidade grande, enorme, nananã. Não, mãe, vai estar tudo tranquilo, tudo controlado ali, eu vou estar na acomodação da escola, vou ali fazer todas as refeições na escola, vou ter meus treinamentos, né, caso você vá estudar e fazer o esporte também. Isso é uma coisa interessante da gente comentar também, como que funciona isso em relação... Por exemplo, eu pratico esporte aqui no Brasil, né? Eu jogo bola na escola. Mas e aí? Eu quero entrar na Layton e também fazer o esporte. Como que seria a seletiva? Existe uma seletiva para ver se você consegue ir e praticar o esporte também? Ou não? Como que funciona isso? Assim, para realmente ter alguma coisa para comprovar isso? Não sei. Como seria? Existem 3 maneiras, né, da gente recrutar um atleta de qualquer esporte. Número 1, através de indicação. Às vezes eu conheço alguém, isso acontece muito, um treinador é meu amigo, ele me conhece, tem um atleta de tal esporte muito bom, eu vou confiar na palavra porque existe uma relação. É a forma menos comum, mas existe. A outra forma é através de vídeo, que é a mais comum de todas. O menino já tem um vídeo, já editou, ele manda jogando vôlei, basquete, tênis ou futebol, e passa um pouco da história dele. Joguei em tal time, de tal época, ganhei esses campeonatos, principalmente aqueles individuais, né? Eles passam os prêmios individuais deles e records, essas coisas. E o outro é através de assistir pessoalmente essa pessoa jogar algum esporte. Vai ter um campeonato mineiro de tênis no Clube X. Eu vou lá, assisto, converso com o treinador e é uma forma de recrutar também. Então são essas 3 maneiras que facilita para todo mundo, de alguma maneira a pessoa consegue entrar em contato comigo e consegue ser recrutada.
Exatamente, eu acredito que seja uma oportunidade tanto, né? Conseguir essa oportunidade de ir estudar e praticar o esporte fora. Por exemplo, conta pra mim uma trajetória, assim, de alguém que você já levou, assim, pra estudar lá e que teve, não sei, uma história de sucesso aí de uma das pessoas que você levou pra lá, pra conseguir estudar e também praticar o esporte. Tem que eu sempre conto nas palestras, nos eventos que eu vou, principalmente do esporte, né, que a gente foca muito em motivação, em inspirar alguém pela paixão. Tem um garoto, meu xará, Rafael, ele de Belo Horizonte, conversei com os pais, isso em início de 2018, final de 2017 para início de 2018, e ele estudava em uma escola particular da cidade, estava mal, estava quase sendo reprovado, preguiçoso, não queria fazer absolutamente nada, faltando aula, matando aula, enfim, faltando treino, nada. Aí eu falei, esse garoto não vai. Mas no fim, os pais viram e falaram, olha, é a última chance que você vai ter, você quer ir? Ele falou sim, né? E um amigo dele também estava indo, e ele acabou indo. Ele é alto, deve ter quase 1,80 m, ele ainda está em fase de crescimento, mas assim, eu vi uma transformação muito rápida, tanto física, ele chegou magrinho já, foi se transformando, achei que ele ia dar muito problema, não faltou aula, nunca teve punição por nada, ele se dedicou completamente às notas, reverteu muito rápido, no outro semestre ele já estava bem, né? No GPA ele tinha, que vai de 0 a 4, ele já estava com 3 pontos alguma coisa, começou a jogar, a treinar, ir para academia, ele já começou a acordar cedo, ele já fazia os exercícios sozinho, ele ia 5 horas da manhã, já estava de pé, 6 horas já estava na academia, antes da aula, aí ele voltava correndo, nem pegava nenhum tipo de meio de transporte, e ninguém tinha feito isso até então. Aí ele começou a servir de exemplo para os meninos, olha o que esse cara está fazendo, né? Olha como ele chegou, olha como ele está. Aí ele foi ficando forte, ganhando peso, mas com massa muscular. Aí ele virou titular, um dos jogadores mais importantes, se tornou capitão do time por 2 anos, e era meu braço direito, como me ajudou a recrutar outros meninos, chamava atenção, virou realmente um capitão. Hoje ele tem uma bolsa de 100% em uma faculdade, ele começou agora, é um exemplo para nós, para quem chega, e até uma pena ele ter saído. Eu queria que ele ficasse mais uns bons anos, porque ele realmente mantinha os meninos sob controle. Então, um cara que era totalmente desacreditado até pelos pais, né, e ele conseguiu reverter tanto na parte acadêmica, na parte física, mental, e se adaptou perfeitamente à cultura. Acho difícil ele voltar, né, pro Brasil. Acho que é um garoto que provavelmente vai se tornar americano aí em questão de 4, 5 anos, e vai seguir a vida dele. Então é o planejamento, né? Ele fez daquilo ali planejamento de vida e hoje ele é um exemplo. Eu sempre deixo o contato dele para o Insta, para o pessoal dar uma olhada. Eu tenho as montagens da foto de quando ele chegou e como ele foi se transformando, que aí você vê a forma física dele, né? E assim, é aquilo, quem quer tem condições de fazer a coisa acontecer. Ele é um exemplo clássico e pra gente serve muito bem. Nossa, muito legal. Assim, você me manda que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram dele para vocês acompanharem aí. Não, muito bacana. E assim, pra gente finalizar esse bate-papo, gostaria que você explicasse assim, como funcionaria. Beleza, quero fazer high school. Como que eu faço para entrar em contato com você, Rafa? Como que funciona isso? Eu quero entender quanto seria, né, esse investimento, assim. E aí? Bom, primeiramente é falar com você, né? Ou se entrar em contato comigo, falar que veio através de você, que a gente já tem uma relação de um acordo que já vai gerar algo, benefício para quem entrar em contato, automático, pelo acordo que a gente fez, e a relevância que a Aninha tem dentro do intercâmbio, das informações e tudo que ela representa hoje. Então passa isso para mim, ou direto ou indiretamente. E com relação a valores, a gente consegue reduzir muito o custo hoje. Eu não vou falar especificamente porque a gente tem que analisar caso a caso, mas para se ter uma ideia, né? Hoje a nossa escola ela custa sem bolsa, sem nada. Nós estamos falando se uma pessoa fosse pagar valor integral, o que nunca acontece. A gente sempre dá bolsa. Então hoje o valor total para moradia, alimentação, estudo, plano de saúde e livros didáticos é $28.250 ao ano. Quando a gente pensa, mas aí transforma isso em real. Tenta pensar se fosse R$ 28.250.
você estando numa escola no Brasil, com moradia, alimentação, plano de saúde, tudo por esse valor. É muito barato. Então é o que pra gente é barato, tá? Porque é dólar nos Estados Unidos e ponto final. Só que lembrando que quando você entra em contato comigo, eu vou te passar um valor que já é um acordo entre nós dois aqui, com a Aninha, e dependendo da situação nota, eu vou avaliar mais alguns pontos ali que pode reduzir ainda mais e que fica algo bem acessível para muita gente, tá? E lembrando, depois ainda tem faculdade, você pode conseguir algo muito maior. Então depende muito do prazo, do seu planejamento. Então eu acho que é viável para, não vou dizer para todo mundo, porque nem todo mundo quer isso, mas para a grande maioria eu acho que é algo bem palpável e que pode acontecer. Exatamente. Explicar pra vocês, gente, o Rafa, ele me encontrou no Instagram e tudo, por causa da criação de conteúdo, e ele me contou, né, da escola. Eu achei assim, fiquei encantada, porque muita gente que me acompanha é bem novinho mesmo e tá aí sonhando com intercâmbio, e o High School é um momento assim único que eu gostaria muito que vocês aproveitassem essa oportunidade. Por isso que eu resolvi me unir assim com o Rafa, para trazer mais conteúdos pra vocês sobre High School e incentivar esse momento. Então, se você entrar em contato com a gente, né, falar que encontrou aqui sobre a escola, através do meu conteúdo, a gente consegue, né, a gente chama muito isso na internet de bolsa, né, mas é realmente conseguir diminuir um pouco o valor ali para você aproveitar mais. É tipo um presente para vocês que estão me acompanhando aqui, que estão curtindo o conteúdo, porque é realmente isso, a gente quer realmente que vocês consigam viver essa experiência. Então vale muito a pena entrar em contato, aí a gente conversa sobre isso, ver como que ficaria. Porque, sério, gente, eu fico conversando aqui sobre High School e eu fico pensando nas mil possibilidades, né? Agora eu tenho 25 anos, que eu poderia ter vivido. Imagina, eu fico olhando minha prima, que eu comentei com vocês que fez High School, né? Agora ela já tá estudando e tudo fora na faculdade, continua lá. E eu fico, poxa, que incrível, sabe? Queria ter isso também. Então, poxa, a gente aproveita, agarra essas oportunidades da vida, aproveita a idade, né? Porque High School tem idade, tá? Muitos intercâmbios aí não tem idade, você pode fazer qualquer idade, mas High School a gente tem uma idade específica. Então o Rafa falou, a partir de 13 anos, eles já aceitam, né, os adolescentes ali entrando na escola. Então você vai ali até realmente formar no terceiro ano, né, Rafa? Que daria ali 17 anos, né? Tipo 17, 18 anos. Então, olha, tem um período certinho ali. Pelo amor de Deus, não perde, né, essa chance aí de aproveitar isso. E eu queria agradecer, Rafa, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Foi muito rico, assim. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre High School, é só mandar aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia. E, claro, eu coloquei o @do Rafa aqui para vocês. Podem acompanhar o conteúdo dele também no Instagram. Ele fala muito sobre essa questão também, né, de se você for uma atleta realmente quiser aproveitar essa oportunidade para continuar praticando ali nos Estados Unidos, eu acho que é uma boa também, né, além de você que é estudante. Então tem essas duas possibilidades aí, né, Rafa? Com certeza, eu agradeço pelo convite mais uma vez. Sempre que puder, estarei presente. Acho que a nossa parceria sempre é importante, né, tanto da escola quanto para pessoas como você que fazem os sonhos chegarem a essas pessoas ou desperta algo que talvez está escondido. Isso é importantíssimo não só para nós da escola que vai receber essas pessoas, mas para quem assiste, enriquece, mesmo que não vá, tem mais conhecimento sobre o assunto, pode repassar isso para alguém. Para quem vai, já vai mais preparado. Então essas pessoas que fazem esse serviço de ajuda, de informação, de passar esse conhecimento de intercâmbio é importantíssimo para a gente. Por isso que a gente valoriza muito, a Layton valoriza demais isso, e a gente espera que a partir de agora a gente gere ainda mais frutos e a gente consiga ajudar muitas pessoas, né, a realizar sonhos daqui para frente. Então, mais uma vez, para qualquer pessoa que tiver dúvida, sendo atleta ou não, de qualquer nível ou não, qualquer idade ou não, estou à disposição, assim como a Aninha também, tenho certeza. Meu contato está aí, só mencionar o nome dela, tá tudo certo, vai ser um prazer falar com vocês. E de novo, Aninha, obrigado aí pelo seu tempo e pelo convite. Obrigada, foi ótimo, gente. Beijo e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.